está aqui do lado do deputado estadual Rodolfo Vale, do PCdoB, que a gente vai conversar aqui sobre vários assuntos. A gente acabou de sair de um processo eleitoral, tem a Petrobras aí tentando conseguir esse licenciamento do IBAMA, é um dos assuntos, né, da economia nacional que sempre está nas manchetes. Hoje, inclusive, teve novidade a respeito disso. Né? E vamos falar também de um projeto de lei que está tentando reorganizar essa bagunça visual na capital do Amapá. É sempre assunto muito debatido nas redes sociais também. E o deputado apresentou um projeto, foi aprovado, foi sancionado e já está em vigor. Vamos começar pelo petróleo, tão sonhado petróleo. Desde que eu comecei a ser jornalista, ali no meados dos anos 90, que se fala sobre isso. Petróleo na costa do Amapá, deputado. E aí, agora recentemente o IBAMA pediu mais informações para a Petrobras, né, para emitir essa licença de exploração na costa do Amapá. Na tua opinião, você está monitorando isso em Brasília também, né? Qual a tua expectativa? Bom, Sérgio, primeiro te agradecer o convite para a gente fazer esse bate-papo. Esse assunto, para mim, é muito caro. Aliás, é muito caro para o povo do estado do Amapá. Onde a gente conversa, onde a gente transita, esse assunto sempre vem. Não importa a classe social. É interesse do povo do estado do Amapá ver a exploração de petróleo acontecer na margem equatorial. E é importante, Célis, que a gente primeiro quebre alguns paradigmas, alguns dogmas, algumas narrativas que são construídas justamente no intuito de enfraquecer a possibilidade do desenvolvimento do nosso estado. Porque, para mim, isso é muito claro. O petróleo, a exploração do petróleo na margem equatorial vai impulsionar o estado do Amapá nas próximas décadas como nós nunca teríamos essa oportunidade. Então, a primeira narrativa que foi construída foi em torno da foz do Rio Amazonas. Eu tenho dito, tenho repetido, exemplificando essa questão. Imaginemos nós aqui, no centro de Macapá, se a gente sair em direção ao norte do estado, caminharmos em linha reta, vamos chegar no município de Oiapoque, vamos atravessar a ponte, da ponte vamos chegar à capital da Guiana Francesa, Caiena. Essa distância. A mesma distância em outra direção, em direção a Belém, Sérgio. Se fosse humanamente possível nós caminharmos até Belém, chegarmos em Belém, caminharmos novamente em linha reta até Salinas. Dá um pouco mais de 300 quilômetros. Mais de 560 quilômetros, Sérgio. Em linha reta até Salinas, 500 quilômetros. 560 quilômetros. Veja só, essa é a distância do ponto de extração do petróleo no meio do oceano, em águas profundas, à foz do Rio Amazonas. Então não dá para dizer que a exploração é na foz do Rio Amazonas, há uma distância de mais de 500 quilômetros. Então, primeiro ponto que tem sido levado... Chega a ser uma desonestidade isso. Desonestidade intelectual, desonestidade narrativa, absurda. E a gente precisa desmistificar isso, né? No aspecto atual, Célis, na prática, o que está sendo negado para o IBAMA é justamente o ponto que eles questionam. Ah, mas porque se tiver uma exploração, se tiver um vazamento, o que vai acontecer? Vai afetar a fauna, a flora da Amazônia. Veja, o que hoje a Petrobras busca, Sérgio, é a autorização, o licenciamento para a realização de uma pesquisa que vai medir justamente para onde o fluxo das águas levaria uma eventual mancha de petróleo num eventual e dificílimo vazamento, porque é bom a gente lembrar que a Petrobras tem um histórico de 0 acidentes de vazamento de petróleo na extração. Mas supondo que ocorresse, esse licenciamento ele busca justamente a autorização para que a Petrobras faça essa pesquisa, para que a gente saiba para onde migraria eventualmente uma mancha de petróleo. Ou seja, se a narrativa que eles estão tentando impor é de que afetaria a nossa fauna, afetaria a nossa flora, mas se a Petrobras está tentando pesquisar justamente esse aspecto, e está sendo negado o direito ao povo brasileiro dessa pesquisa, da pesquisa de se existe ou não petróleo e, sobretudo, da pesquisa de exploração e de desenvolvimento econômico e social. Essa luta toda é só para conseguir a permissão para sondar se existe ou não. Antes da sondagem, né? Antes mesmo. Primeiro, de se verificar para onde migraria essa mancha de petróleo. E segundo aspecto de sondagem, de perfuração para constatar a presença ou não do petróleo. Pois acredita-se que existam mais de trilhões, né, em reservas de petróleo nesse, entre aspas, veio, né, que é a margem equatorial, e é onde a Guiana já está lá com um canudinho. A Guiana já explodiu economicamente. E aqui a gente segue numa situação de não conseguir equalizar os melhores índices ambientais com os piores índices sociais.
Quando você pergunta, Célis, para qualquer pessoa que não mora no norte, você pede para que a pessoa imagina para mim a Amazônia. Muitos, Célis, vão imaginar a copa das árvores lá com os rios, outros vão imaginar os animais, que tudo isso está certo, merece ser preservado, merece ser respeitado por todos nós. Mas poucos vão imaginar o povo que vive debaixo das copas das árvores, o povo que merece se desenvolver, que muitos passam fome, que não tem emprego, que esperam a geração de emprego e renda nesse estado e que acreditam ainda nesse estado. Então, a gente precisa equalizar, a gente não quer abrir mão de forma alguma dos nossos índices de preservação, mas nós queremos, sobretudo, equalizar, ter os melhores índices ambientais, sim, mas também ter os melhores índices sociais. Existe um esforço não apenas de ONGs, de uma parte do governo federal em barrar o petróleo, né? Já agora tentaram ressuscitar esse debate falso dos corais, né? Tem o IBAMA pedindo aí excessivamente informações, vai estar indo muito além do que existe em qualquer portaria, em qualquer edital, enfim, e a Petrobras tentando atender a tudo, né? E a população meio assim receosa de que se vai vir ou não. Hoje a imprensa, tem uma parte da imprensa nacional que está remando contra esse projeto, né? Tanto hoje que noticiaram que o IBAMA tinha negado novamente a licença de ambiental, né, para a Petrobras, e não é isso. Existem uma corrente de técnicos dentro do IBAMA que estão recomendando que seja negado, mas não tem decisão nenhuma nova ainda, né? Exato. Não está na hora da Assembleia Legislativa nivelar as informações com a sociedade, e na capital aqui também, já foi feito em Oiapoque, não estava na hora de fazer isso na capital também? Sem dúvida, sem dúvida. A Assembleia tem sido bastante presente nesse debate, entre outros. Mas nesse especificamente, a Assembleia já fez uma audiência pública no município de Oiapoque. Estamos estudando com a nossa equipe, com um diálogo com a presidente Aline Serrão, para também provocarmos um debate, um novo debate, para que fomente. A sociedade precisa entender em que pé está, em que pé nós queremos que chegue, o que isso impactará no estado do Amapá, o que isso impactará no norte do Brasil e no Brasil como um todo. O Jean Paul Prats fala que é o novo pré-sal, é a nova reserva de petróleo que o Brasil, que o pré-sal está acabando. Então, é muito mais do que simbólico, Célis. É necessário para o Amapá, é necessário para o Brasil. Essa difusão dessas informações honestas, com honestidade intelectual. Não adianta a gente puxar simplesmente por narrativas baratas. Há ONGs sérias e há ONGs que estão somente tentando atrapalhar esse processo. Há jornalistas sérios, há jornalistas que estão tentando atrapalhar esse processo, há políticos sérios, há políticos que estão tentando atrapalhar esse processo. Então, eu acho que a gente tem que ter serenidade nesse debate. Buscar ter tranquilidade, serenidade, para que a gente possa debater a real situação e debater, sobretudo, os problemas da Amazônia real. Não adianta ficar falando, repito, nos altos índices somente de desmatamento, os altos índices dos problemas ambientais, quando o estado do Amapá é o estado que mais preserva e não consegue se desenvolver socialmente. Então, os problemas da Amazônia real precisam estar na mesa. Precisa botar os problemas técnicos, as resoluções técnicas dessas questões, mas também botar os problemas da Amazônia real e as soluções para a Amazônia real. Deputado, mudando de assunto agora um pouquinho, o senhor falar um pouco do mandato. O senhor apresentou um projeto de lei e já está em vigor, já virou lei, foi sancionado, que obriga as empresas, os provedores de internet e as empresas telefônicas a dar fim nos cabos que estão soltos pela cidade, né? Assim, todo mundo, isso é motivo de meme até nas redes sociais, né? Aquele emaranhado de fios, aquele bolo de fio caído em calçada. Já teve acidente, inclusive, de trânsito envolvendo motociclista por causa desses fios, né? O senhor está acompanhando? O que é que diz o seu projeto de lei? O que é que diz a lei agora? Já tem uma lei agora, né? Já. Que é de sua autoria. E o senhor está acompanhando o cumprimento dela? Estamos. A lei, Célis, ela surgiu de um duplo objetivo. O primeiro, no que diz respeito à segurança, como você falou. Esse emaranhado de fios, dos fios em desuso, já provocaram acidentes de trânsito, já provocaram acidentes com pedestres. Já tivemos caso aqui em Macapá, infelizmente, uma criança, um fio que estava caído, estava ainda eletrificado, uma criança teve contato, perdeu as duas pernas. Então, nesse primeiro aspecto de garantir a segurança do cidadão e cidadã amapaense, não só da capital, mas sobretudo da capital, que é onde tem esse maior problema desse emaranhado de fios.
mas garantir a segurança e o direito de ir e vir de todo cidadão e cidadã. E segundo aspecto, o aspecto visual, o aspecto ambiental. A cidade fica feia, fica aquele sentimento de abandono. Hoje mesmo, voltando da Assembleia Legislativa, passamos na frente de um shopping aqui em Macapá e estava aquele emaranhado de fios. Na Leopoldo Machado? Na Leopoldo Machado. Um shopping que a gente não vai dizer o nome, lá na Leopoldo Machado. Na Leopoldo Machado, mas um emaranhado de fio horrível, enfeiando a cidade. O estado do Amapá tem crescido muito, tem evoluído muito, todos os seus 16 municípios. Não pode ficar perdendo para detalhes que não são detalhes, né? Mas a lei foi criada, foi aprovada na Assembleia, foi sancionada pelo governador Clécio, já está em vigor. Qual é a penalidade para as empresas que não dão... Nós demos um prazo. Primeiramente, a lei previu um prazo de adequação e apresentação de um plano de resolução desse problema. A ideia, Sérgio, inicialmente não foi buscar uma punição efetiva, enfim, foi buscar um diálogo, foi puxar que nós devemos, junto com a sociedade, um diálogo com essas empresas. Há muitos corresponsáveis, há empresas que utilizavam esse posteamento, por exemplo, que nem existem mais. Como é que você vai exigir que uma empresa que nem existe mais cumpra um dever, talvez que fosse contratual, né? Mas empresas que não existem mais, outras empresas ainda existem. Nós fizemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, algumas dessas empresas compareceram, compareceu a Equatorial, compareceu outras empresas que utilizam. Algumas dessas empresas, inclusive, fizeram algo interessante, fizeram uma espécie de consórcio. Estabeleceram um consórcio e eles terceirizaram a prestação desse serviço de verificação e retirada desses fios. Porque além, não é somente retirar, eles têm que verificar quais eram os deles, de propriedade deles, para poder retirar e não afetar no serviço de uma outra empresa, de uma terceira empresa. Então, esse movimento já começou a acontecer. Nós estamos aguardando esse prazo que conclui agora, para que a gente possa iniciar um movimento de uma cobrança maior. A lei diz a quem cabe fiscalizar, se vai ter algum órgão estadual ou municipal ou federal, sei lá, não sei. Alguma empresa que vai fiscalizar? Inicialmente, a fiscalização é do próprio Ministério Público. Nós estamos compilando uma série de denúncias que chegam diariamente, me marcam em Instagram, mandam em WhatsApp. Nós estamos compilando essas informações, vamos mandar para as próprias empresas. Para a Equatorial, que é corresponsável, no nosso entender, haja vista que recebe um valor de aluguel dessas empresas para que utilize o posteamento. E vamos também acionar o Ministério Público. O doutor André, promotor André, já se colocou à disposição, já estive com ele conversando sobre isso. Isso aconteceu em Belém e outras capitais ou só aqui em Macapá? Sérgio, acredito que sim. Não tenho informações, mas acredito que sim. Certo. Deputado, a gente acabou de sair de um processo eleitoral. Aqui a gente não teve nem primeiro turno, não teve segundo turno, perdão. Qual a avaliação que o senhor faz desse pleito eleitoral para o seu partido, para o governo do Estado, enfim? Teve um grupo ao qual o senhor participa, a União Brasil, PDT, o senador Randolfo, enfim. Vocês conquistaram, acho que, se não me engano, 13 ou 14 prefeituras, né? Isso. Foi bom, então, né? Foi um resultado positivo. Foi uma eleição, Célis, que repetiu, foi um retrato do que foi as eleições municipais no Brasil todo. Elas foram as eleições dos incumbentes. No Brasil, mais de 80% dos prefeitos que concorreram à reeleição se reelegeram. No Amapá não foi diferente. Nós temos hoje um novo Amapá. O Amapá de hoje é muito diferente do Amapá de antes. Por exemplo, de um fator histórico, que foi a eleição do senador Davi para a presidência do Senado. A Amapá, costumo dizer que antes da presidência do senador Davi, e o Amapá pós. Todos os prefeitos têm condições muito melhores hoje do que tinham os prefeitos anos atrás. Isso aí absolutamente ninguém pode negar. Então, as prefeituras estão muito melhor calçadas, seja no que diz respeito ao seu orçamento próprio, de tesouro, para a resolução dos problemas imediatos. Foi enviado imediatos. Muito dinheiro federal. E muito recurso federal articulado pelo senador Davi Alcolumbre. Teve a outorga da CAESA, né, que injetou também bastante dinheiro nos municípios. Então, os 16 municípios do estado do Amapá estão muito mais, digamos que, confortáveis financeiramente falando do que estavam anos atrás. Então, a tendência se concretizou, que se nós tivéssemos uma eleição dos incumbentes, onde os prefeitos que fossem candidatos à reeleição se reelegeriam, como aconteceu, e os prefeitos indicando os seus sucessores
em sua maioria, também conseguissem êxito no processo eleitoral. Então, dentro da lógica das eleições majoritárias, foi algo previsível, aquilo que tivemos nas urnas. E nas eleições de vereador, do mesmo modo, nosso projeto liderado pelo governador Clécio, pelo senador Davi, ministro Valdez, senador Randolph, elegeu a grande maioria dos vereadores no Amapá. O Amapá que tem tem cerca de 175 vereadores, cerca de 150 foram eleitos por esse grupo. Então, é um número bastante expressivo que merece ser levado em conta também nesse cálculo desse resultado das eleições. Então, no final das contas, no frigir dos ovos, foi um resultado bastante positivo. O senhor está chegando na metade, praticamente, quase na metade do segundo mandato, na metade do primeiro mandato, assim como o governador Clécio também. No seu caso, como deputado estadual, quais são as metas? O senhor teria uma principal meta para os próximos 2 anos? Célis, eu sou um soldado. Sou soldado de um grupo, de um projeto, faço parte, sou liderado pelo governador Clécio, pelo senador Davi, com muito orgulho. E tenho, é claro, que o nosso mandato ele tem várias bandeiras que a gente impõe, que a gente não abre mão. Do fortalecimento da cultura, dos servidores públicos, da boa prestação de serviços, do desenvolvimento econômico e social do estado do Amapá, com uma pauta do petróleo, uma pauta das nossas potencialidades e a exploração sustentável dessas potencialidades. Mas nosso mandato tem um objetivo claro, que é a defesa desse projeto no que diz respeito à relação com a Assembleia Legislativa e o governo do estado. E a gente tem conseguido, ajudando a presidente Aline Serrão, o líder Pastor Oliveira, a garantir dentro da Assembleia uma boa relação, uma harmonia entre a Assembleia e o Poder Executivo, para que a política pública chegue de fato na ponta. A gente vive um momento muito propício no estado do Amapá. Se Deus permitir, o senador Davi Alcolumbre alcançando novamente a presidência do Senado, vai ficar ainda mais propício. Então, o ambiente tem que estar harmônico, o ambiente tem que estar tranquilo, não para que a gente possa impor qualquer tipo de coisa em termos de governo, de goela abaixo, e muito menos em relação à sociedade, mas para que a gente possa fazer a política de fato chegar na ponta para quem realmente precisa. É muito ruim, Sérgio, quando você tem um ambiente desarmônico entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, que só há atrapalho e não há uma construção coletiva do que de fato importa, que é fazer a diferença na vida das pessoas. Então, hoje o Amapá vive um novo momento, a Assembleia Legislativa é uma Assembleia muito madura, é a minha primeira experiência, mas eu gosto muito de ouvir. Eu ouço os mais experientes, eu ouço aquelas figuras da política que têm muito mais experiência do que eu. Então, os cenários que são colocados da atualidade, comparando com os cenários antigos, hoje é uma avaliação não só minha, mas que a Assembleia Legislativa hoje tem uma postura muito mais madura e muito mais resolutiva no que diz respeito à política pública na ponta, e tem ajudado muito o Executivo. Então, nesse cumprimento dessa tarefa, junto com a presidente Aline, com os líderes lá na Assembleia Legislativa, humildemente a gente se coloca lá como mais um soldado ajudando nessa construção. E vamos continuar nesse embalo, se Deus permitir. Bacana, deputado. Obrigado por ter recebido a gente aqui no seu escritório. Eu que agradeço, e venha mais vezes para a gente tomar um outro cafezinho. Bacana. Fechado. Valeu. Obrigado. Para você que acompanhou a gente até agora, deixa sua curtida e compartilhe esse conteúdo para o YouTube entender que é relevante sim esse conteúdo para todo mundo. Um abraço. Valeu.